Buenas, CG tudo bom com você? Max Pena na área, falando diretamente do meu escritório virtual em Manhattan. Só que não. Beleza? Tudo bem com você? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar de uma parada do poder de você estar reunido, o poder da reunião, o poder da congregação de pessoas, né? Meu pai me dizia uma crença que ele tinha com relação ao dinheiro, né? Ele ainda tem, que dizia assim, né? Que dinheiro atrai dinheiro. Ah, os ricos, eles só andam naquele bando de rico, né? Aqueles empresários, não sei o que das quantas lá, só andam junto, dinheiro atrai dinheiro, blá, 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 blá. E, todavia, ele não estava errado quando ele dizia isso. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, quem já me ouviu aí nas redes sociais do Sigelif, né? Inclusive, se você ainda não segue a gente lá, segue a gente lá no Instagram, @Sigelif. Eu gosto muito de falar esta frase que eu acabei de falando aqui algumas vezes já, inclusive, que é o poder do grupo é o grupo. Né? Você fazer parte de grupos fortes faz muita diferença na sua vida. Por isso que meu pai ele não estava totalmente errado. A única coisa que estava errada ali é a crença dele relativa a dinheiro. Isso, inclusive, pode ser assunto para algum dos nossos vídeos aí futuros aqui no canal do YouTube do Sigelif. Mas quando eu digo para você que o poder do grupo é o grupo, o que eu quero dizer é que você, nós, eu, inclusive, nós somos fruto do ambiente que nós vivemos, do contexto que nós vivemos, né? Então, quando você, por exemplo, pega uma comunidade, um bairro, por exemplo, ou uma empresa, ou qualquer lugar onde você veja grupos de pessoas, o que você vai perceber em comum nesses grupos é que aquelas pessoas elas têm em muitas características valores muito parecidos. Então, por exemplo, dificilmente você vai pegar dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, onde a maioria das pessoas tem um tipo de comportamento, por exemplo, relacionado ao dinheiro, que é o nosso tema principal aqui do canal do Sigelif, né? Então, relacionado a ganhos financeiros, relacionado ao jeito de ganhar dinheiro. O que eu quero dizer é que dificilmente você vai pegar um cara que ele é extremamente bem sucedido com a mentalidade de abundância financeira, morando num lugar ou estando numa comunidade onde aquele meio de pessoas ele não condiz com o padrão de vida que aquela outra pessoa tem, tá? E isso se reflete em vários aspectos, né? Inclusive, por exemplo, aos grupos que você frequenta, ao conteúdo que você consome na televisão. Se você pegar, por exemplo, alguns tipos de programa e quando é feito análise, estatísticas de audiência desses programas, você vai ver que há um padrão cultural, de mental, naquelas pessoas que consomem aquele tipo de conteúdo, certo? Qual que é a provocação que eu quero trazer aqui nessa discussão de hoje? É você ter clareza e você ter a consciência, na verdade, né? Eu gosto de falar assim, que é você estar presente para quais são os grupos que você está frequentando, né? Em quais comunidades você tem passado mais tempo, né? Pensa assim, a nossa família, a sanguínea, né? A nossa família consanguínea ou sanguínea, sei lá qual é a palavra, mas a nossa família de sangue, né? Ela também é uma comunidade, ela também é um grupo ali. E será que ali está a melhor comunidade, o melhor grupo para fortalecer a minha mentalidade que eu poderia estar frequentando? Né? Às vezes você que passa aí a maior parte do seu tempo junto com a sua família. Né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro dos 4 compromissos, e ele fala um pouquinho da domesticação e como a gente é influenciado pela cultura do meio onde nós crescemos, né? E as nossas crenças, as nossas raízes, tudo que a gente tem como conhecimento, como a verdade, ela é muitas vezes criada, né? Nós somos domesticados, sendo um resultado, né, sendo um fruto do meio onde eu mais convivo, né? Normalmente começa isso no nosso meio familiar, depois no nosso meio escolar, e aí as culturas externas, como televisão, jornais e tudo mais, que influenciam essa questão, formam esse grupo, né? Formam essa domesticação daqueles conceitos que a gente tem da vida, tá? Então a provocação que eu estou fazendo para você aqui agora é que você esteja presente, como eu disse alguns minutos atrás, a que grupos você está fazendo parte hoje, né? Então, por exemplo, eu
descobri depois que eu abri minhas empresas, e vou ter oportunidade de contar um pouco mais da minha história em vídeos futuros aqui, mas eu sou empresário há mais ou menos 8 anos, tá? Aproximadamente 8 anos, tive alguns negócios, tenho alguns negócios ainda, e quando eu me formei, eu decidi, né, que eu iria abrir a minha empresa, que eu iria ser empresário, eu percebi que, por exemplo, o meu grupo de amigos mais próximos, que amo eles de paixão, tenho eles como irmãos, mas a conversa de empresário naquele grupo, onde a maioria das pessoas elas são funcionárias, né? Trabalham, não tem nada de errado com isso, mas a conversa ela não batia. Porque ali eu comecei a sentir que naquele aspecto eu estava no grupo errado, na mesa errada. E aí foi que eu entendi de verdade a potência de você fazer parte de um grupo forte, porque quando eu tive essa necessidade, que ela veio intuitivamente, né? Eu tive essa percepção, eu fui buscar grupos de empresários onde eu poderia estar perto, né? Grupo de pessoas que passavam pelos mesmos desafios que eu, que almejavam as mesmas coisas que eu almejava naquele momento, e me juntei. E eu me aproximei de grupos onde a gente fala que eu era o mais burro da mesa, né? Ou seja, aquele que não era o cara que tinha o maior resultado que tudo mais. E é exatamente nessa mesa, desde então, nesse tipo de mesa, que eu tenho buscado a ficar e onde eu busco a maior parte do meu conhecimento hoje. Eu fico buscando mesas fortes, que a gente chama, tem uma expressão bonita para isso, que é mesa forte, para que eu possa estar nessa mesa forte, fazer parte dessa mesa forte, né? E ali eu consiga me desenvolver. Porque quando você está numa mesa forte, foi justamente isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer parte de mesas fortes, eu percebi que, cara, ali eu senti o poder do grupo é o grupo, né? A frase ela nasceu em uma dessas reuniões, porque ali as pessoas elas têm muitos objetivos em comuns, muitos valores em comuns, muitas das pessoas que estavam ali já passaram pelo aquele caminho que eu estava começando a trilhar naquele momento, então elas me deram atalhos, certo? Relativos a coisas que às vezes eu ia ficar, né, como diz o ditado, correndo atrás do rabo ali para tentar descobrir alguma coisa. E ali eu encontrei um atalho para isso, porque eu estava naquela mesa forte e eu me permiti em alguns momentos ser mentorado pelas pessoas que ali estavam naquela mesa forte, né? Então, o contexto daquele ambiente, que era um ambiente onde as pessoas elas enxergavam mais solução do que problema, né? Então, não era um ambiente onde a reclamação ela reinava, era um ambiente onde as pessoas elas estavam tentando buscar coisas para solucionar os desafios que nós tínhamos ali no dia a dia, um tentando ajudar o outro, né? Compartilhando conhecimento, pensamento de abundância, aquilo faz com que o grupo cresça, o grupo seja muito mais forte e o ambiente seja saudável para o crescimento individual. Aqui no Sigelif, é isso que a gente traz um pouco, e é por isso que eu quis trazer esse tema, porque ele representa, inclusive, o nome, né, da nossa empresa, do nosso canal e de tudo, que é o Sigelif. Então, se você não sabe, Sigelif é uma sigla que significa Comunidade Internacional de Gestão e Liberdade Financeira, mas a gente vai ter oportunidade de falar dessa sigla inteira. Hoje eu estou falando da comunidade. Tudo isso que eu falei, todos esses minutos que eu estou falando aqui com você, é para representar o que eu quero dizer da comunidade. A comunidade que a gente tem aqui, ela vem, esse nome, ele está ali, ele existe justamente porque a gente entende que o poder do grupo é o grupo. E aqui a gente quer criar, a gente criou, na verdade, já, essa mesa forte, certo? Então, por quê? Porque é um conceito que nós vivemos. É um conceito que cada um dos treinadores, de maneira diferente, viveu e vive até hoje, né? Sendo mesa forte para os sigelifeiros e participando de outras mesas fortes também em momentos oportunos e ambientes distintos, dependendo de cada situação, de cada momento, tá? Mas a provocação, como eu falei, é trazer a reflexão para você, qual é a mesa forte que você está seguindo hoje, né? Em vários aspectos, dentro do seu aspecto financeiro, qual que é o grupo, qual que é a mesa forte que você está sentando para que as pessoas elas vão te puxar para cima, que as pessoas elas estão ali para te ajudar. No seu aspecto
emocional e de desenvolvimento pessoal, né? Qual é a mesa forte que você está sentando ali para proteger a sua mentalidade? Você está sentando na mesa onde as pessoas elas ficam só reclamando da vida e dizendo que tudo é culpa do governo, porque teve eleição e não deu certo, porque o imposto é muito alto, porque o coronavírus não sei o que das quantas, né? Qual é a mesa forte que você está sentando? É essa? Mesa? Essa para mim não é a mesa forte. Isso é uma mesa muito fraca, na real, e que vai te puxar para lá. Lembra que nós somos frutos do meio, nós somos frutos do ambiente, né? Tem um exemplo muito clássico que ele representa isso, que é o seguinte: imagina, imagina que você pegou um peixe lá do Rio Tietê, tá? A gente, se é que tem peixe no Rio Tietê, né? Mas vamos aqui nessa visão, nesse exercício, imaginar que exista peixe lá no Rio Tietê. Eu nem sei se existe ou não, mas vamos imaginar que existe. Peguei o peixe lá do Rio Tietê, aí eu levei ele pro aquário, e aí eu tratei esse peixe, eu cuidei dele para que ele fosse mais forte, esse peixe engordou, virou um peixão gigantesco, tá saudável, medimos lá todos os aspectos dele de saúde desse bichinho, ele tá super bom, purinho, limpinho, bonitinho, certo? Tá o peixe perfeito, melhor peixe do mundo, certo? Aí eu peguei esse peixe e voltei ele pro ambiente dele, que é o Rio Tietê. O que vai acontecer com esse peixe no longo tempo? Será que ele vai continuar no longo dessa jornada forte, limpo, puro, como a gente deixou ele ali? Ou ele vai se adequar ali ao ambiente que ele está e muito provavelmente, inclusive, morrer dentro daquele ambiente tóxico? Na nossa vida é justamente assim. Então, às vezes, o que eu vejo muito são as pessoas investindo, às vezes, uma grana violenta no seu desenvolvimento, né? Na sua mentalidade, o que, cara, é super importante e eu recomendo, inclusive, que faça isso, porque foi o que eu fiz na minha vida, né? Você se desenvolve, você vai buscar a sua espiritualidade, se conectar com o que você acredita nesse âmbito da espiritualidade, se conectar ao universo, né? Você vai buscar conhecimento financeiro, você vai atrás dos melhores cursos, não sei o que, só que aí depois você volta pro teu ambiente. E aquele ambiente que são as pessoas que você mais convive, que normalmente está relacionado à família e trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do tempo. E aquele ambiente, ele é o Rio Tietê. Ele é aquele ambiente tóxico. Ele é aquele ambiente que quando eu falo alguma coisa que foge um pouco do padrão, do senso comum, eu levo uma marretada na cabeça. É aquele ambiente onde a gente gosta de reclamar, eu assisto, aquele ambiente onde as pessoas gostam de assistir o jornal para ter o viés da confirmação daquilo que ela pensa, né? Então ela acha que o mundo é uma porcaria, ela assiste o jornal e as notícias que vêm ali só confirmam isso. Então você tem intimamente uma situação de prazer porque confirmou aquilo que você estava pensando, né? É isso que aquelas pessoas pensam. Será que esse desenvolvimento que você investiu, esse conhecimento todo, ele vai ser duradouro a longo prazo nesse ambiente tóxico que você está vivendo? Eu afirmo com clareza para você que não, porque eu participei de muitos desses treinamentos, inclusive fazendo produção desses treinamentos aí por alguns anos aí nos anos anteriores, e o que a gente mais vê são pessoas que a gente chama dos curseiros, né? Que elas passam por todos esses treinamentos, mas é o final de semana que ela passou no treinamento. A hora que ela volta para casa, o ambiente é tão tóxico, porque ela mudou, ela começou certo, que é investindo na mudança dela, mas ela não investiu na mudança do ambiente. Ela não investiu em fazer parte de uma mesa que vá puxá-la para cima, para ela continuar naquele desenvolvimento. E ela voltou para o Rio Tietê dela. Ela voltou para aquele ambiente tóxico. E aí a tendência é que no curto, médio, longo prazo, a gente se adequa ao ambiente. Nós nos adequamos ao ambiente onde nós estamos. Isso, inclusive, na área de saúde, cara. Quando você pega doenças específicas como o câncer, por exemplo, muitas vezes as pessoas que elas têm aquela doença, elas são assintomáticas. Eu não sei se é esse o termo, por isso que eu estou fazendo aspas aqui. Ou seja, elas não têm sintoma físico da doença naquele momento, naquele estágio inicial da doença. Mas elas
ficam extremamente abaladas emocionalmente e aquilo começa a gerar sintoma físico nela quando ela recebe a notícia. Ou seja, não é o próprio câncer, a própria doença que está dando sintoma nela, mas é como ela recebe aquela notícia. Então imagine a situação que a pessoa foi no médico, fez o exame, recebeu o diagnóstico. E ela, qual que é a primeira coisa quando a gente fala a palavra câncer que vem? A primeira coisa é morte, né? Sentença de morte, pronto, vou morrer, né? E aí, o ambiente onde aquela pessoa vive, onde a família, o jeito que é, e eu não estou aqui dizendo que família é bom ou ruim, tá? Mas o exercício é que a maior parte da nossa população não tem essa consciência de ambiente. Por isso que até porque o nosso senso comum, a mídia, né? Você não vê um jornal, por exemplo, passando somente notícias boas de tudo de bom que está acontecendo no mundo para setar aquela cultura da positividade. Porque isso não vende. O que vende é o sangue escorrendo, né? É o policial que matou não sei quem, bandido que não sei o quê. Isso que vende, isso cria os ambientes familiares onde a gente vive. Então, você pouco vê, por exemplo, nesses noticiários e nesses materiais que são mais consumidos na televisão, notícias boas, como o exemplo que eu estou dando relacionado ao câncer. O que você vê, na maioria das vezes, é o caso do insucesso, né? A pessoa que morreu de câncer, fulano morreu de câncer, não sei quem morreu de câncer, tantas pessoas morrem de câncer, não sei o que, não sei o que. Criado esse contexto, que é onde o ambiente que essa pessoa vive, imagina a situação que eu estava dizendo que a pessoa foi no médico e recebeu o diagnóstico. Quais são as chances, na sua maioria das vezes, de uma pessoa que recebeu esse diagnóstico, ela perdeu o chão ali na hora que ela recebeu esse diagnóstico? Quais são as chances dessa pessoa chegar em casa e encontrar um ambiente positivo que vá trabalhar ela para limpar, tirar essa mentalidade de que ela vai morrer e colocar aquela mentalidade que ela já está em processo de cura, que há chances, que vai dar certo, que não sei o quê. Cara, na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes, a família fica tão abalada quanto, porque não está preparada emocionalmente para isso, certo? E alimenta aquela sensação de que a pessoa já morreu. Mesmo, e eu não estou dizendo que isso é intencional, que ela quer fazer aquilo, mas é um ambiente onde todos ali foram criados dessa maneira. Então, mesmo no aspecto de saúde, você estar em ambientes positivos, e isso, inclusive, vou deixar aqui uma dica aqui para você, se você quiser, tem um documentário na Netflix que se chama Heal, né, que é de cura, acho que é cura, inclusive o nome dele em português, que ele explica isso cientificamente, isso que eu estou dizendo aqui agora para você. Mas mesmo em processos de saúde, né, você estar em ambientes que te promovam essa positividade, né, te joguem para cima, faz muita, muita diferença no tratamento. Isso é cientificamente comprovado. Certo? Cientificamente comprovado. Então, em todos os aspectos da sua vida, inclusive o aspecto financeiro, saúde, espiritual, mental, de desenvolvimento pessoal como um todo, de relacionamento, né? Se eu fui criado num ambiente onde brigar no casamento é uma coisa normal, qual que é a tendência que eu vou ser? É estatística isso. Existe estatística de que filhos de pais separados, a sua grande maioria, quando atinge o nível da idade do casamento, em algum momento se separam. Isso é dado, certo? Então, a chamada para atenção que eu quero dar aqui para você é de você cuidar o ambiente que você frequenta. Novamente, dentro do seu aspecto financeiro, emocional, mental, espiritual. Quais são os ambientes que você está frequentando hoje? Quais são as pessoas que fazem parte dos seus grupos? Quais são as pessoas que fazem parte da sua mesa forte? Você tem uma mesa forte de mentores, e aí a gente pode até trazer um conteúdo aqui mais para frente, só falando de mentores. Isso aí dá para ficar falando uma hora aqui de mentores, a importância de você ter, certo? Qual é a comunidade que você faz parte hoje, certo? E aí, dentro desse aspecto, eu tenho certeza que você pode encontrar um pouquinho dessa mesa forte aqui dentro dos canais do Sigelif, certo? Então a gente tem lá o nosso Instagram, se você ainda não segue, aqui o canal do YouTube, onde a gente quer ser, né, de alguma maneira, de algum aspecto, nós queremos fazer parte e ser para você a sua mesa forte, certo? Nós temos aqui treinadores das suas mais diversas competências e experiências,
onde cada um, inclusive na área de saúde também, nós temos aqui os especialistas, onde cada um tem a sua expertise para ser parte da sua mesa forte nesse aspecto. Tá bom? Então eu te convido a você acompanhar aqui o canal, fique presente para isso. O teu exercício de hoje é você ver quais são os grupos, quais são as comunidades, quais são os conteúdos, quais são as pessoas que você tem hoje ao seu redor, porque você é fruto dessas pessoas, tá? Tem até eu tenho uma frase, se não me engano, é de Napoleão Hill, que ele fala assim: a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? Cara, é o resumo de tudo isso que eu falei para você aqui nesses minutos nesse vídeo. Tá bom? Então eu te convido a acompanhar aqui o material do CIGELIF, porque de alguma maneira a gente quer ser parte da sua mesa forte, que você venha fazer parte aqui mesmo no canal do YouTube, né, no Instagram, que os conteúdos que a gente publica aqui, os comentários que a gente deixa, eles ajudem você a criar um ambiente mais saudável e aos poucos vá tirando você do ambiente tóxico que você vive. Pode ser que hoje você esteja no ambiente mais tóxico financeiro, pessoal, espiritual, de saúde, eu não sei, tá? Mas de alguma maneira eu não tenho dúvida que algum dos conteúdos que a gente postar aqui para vocês, algum das palavras que os treinadores vão trazer aqui nos vídeos aqui para você, vai te ajudar a criar essa sua mesa forte e essa sua comunidade. Beleza? Então não deixa de se inscrever aqui no canal, já clica lá. Agora eu tenho que falar igual o youtuber, né? Que chique. Clica aí no sininho para você ser avisado quando a gente postar novos vídeos aqui. Já deixa a sua inscrição e coloca aqui nos comentários. Hoje você acredita que você está mais no ambiente tóxico ou você está mais no ambiente limpinho? A tua água tá, né? Vamos fazer aqui a brincadeira aqui do Rio Tietê. Hoje, a água que você vive, ela tá mais poluída ou ela tá mais para cristalina? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber para a gente poder te ajudar e trazer mais informação e mais conceitos a respeito disso, tá bom? Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!